Eu quero entender como que você vê essa última semana de campanha eleitoral e qual que você entende que é o impacto, tanto do lado da campanha quanto do lado do eleitor que ainda está um pouco indeciso, definindo o seu voto. Qual que é o impacto de tantas pesquisas sendo divulgadas a cada dia que passa? Boa tarde. Boa tarde, Manuela, tudo bem? É um prazer mais uma vez falar com a sua audiência. Começando pela parte mais fácil, né? Assim, a gente vê, se a gente comparar ali, eu tentei levantar aqui uns números aqui de 2020, a gente tem ali, na média, quase que, né, grosso modo, quase que uma dobragem ali das pesquisas, né, o dobro de pesquisas que a gente viu em 2020. 2020 também representou o dobro do que 2016 e assim por diante. A gente tem um processo ali de que vai ali, né, dobrando a quantidade de levantamentos de opinião, aqui, pelo menos pegando aqui os dados que estão disponíveis no tribunal ali, né, desde 2012. Então a gente vê esse contínuo aqui. Então claro, pesquisa né, eu costumo falar que pesquisa é um gênero de primeira necessidade, tanto não só para os partidos, candidatos, etc., traçarem, poderem analisar os números, traçarem estratégias, etc., mas também para o eleitor, enfim, traçarem as estratégias deles, porque, enfim, queira ou não, a gente tem sempre ali uma quantidade, né, que vai se afunilando ali quando a campanha vai chegando ao final, mas sobra sempre ali uma porcentagem, e isso varia a cada município. Tem município que escolhe mais cedo os candidatos, por diversas razões, porque o número de candidatos não é tão grande, porque as pessoas já são conhecidas, o tamanho do município não é tão grande, etc. Por uma série de razões, há municípios que têm uma taxa maior de indecisos, né, do que outros com uma taxa bem menor. Assim, a gente vê, pegando aqui, eu acompanho aqui um pouco mais de uma centena de municípios, pesquisam um pouco mais de uma centena de municípios, e você vê municípios que chegam nessa última semana com 1% de indecisos, tem município que está chegando com 11% de indecisos na versão de pesquisas estimuladas. Se a gente pegar as pesquisas espontâneas, que é aquela que você não fornece, não dá uma colinha para o eleitor, aquela, né, faz uma pergunta para ele responder um nome, pedindo um nome em quem ele vai votar no próximo domingo, e aí você tem, nesse tipo de pergunta, você tem ali uma taxa que começou lá, né, há um ano da eleição, por exemplo, em 80%, 90% de indecisos. Hoje você tem municípios que essa taxa está próxima de 12%, 13%, 15%, e outros que ainda estão ali próximo de 40%, 36%, 40%. Então, para você ter uma ideia, que não que tem uma taxa, né, ainda grande de indecisos em diversos municípios, especialmente nesses municípios que tem uma taxa né, uma quantidade de candidatos desconhecidos, né? Então, assim, digo desconhecidos, geralmente candidatos novos, né? Mesmo se a gente pega o exemplo aqui, talvez mais comum, que é o Pablo Marçal, ele tem, claro, é uma pessoa super conhecida, mas quando você pergunta para o eleitor se ele realmente conhece as propostas, o detalhe, a tendência é que tem uma quantidade de pessoas maior que vai falar que não conhece a fundo o candidato, comparado, por exemplo, ao prefeito Ricardo Nunes ou ao candidato Boulos, que já né, político de longa data ali da cidade, já foi candidato outras vezes, etc. Então isso faz com que o candidato seja mais ou menos conhecido, e isso, de certa forma, afeta esses números. A gente pode dizer que, assim, né, uma ideia geral para passar para quem está nos ouvindo, é que se um município, por exemplo, tem uma taxa muito grande de indecisos, né, ainda chega nessa reta final, enfim, estamos esgotando todos os meios, todos os recursos de campanha para que o eleitor conheça os candidatos, né? A gente está no último, amanhã vai ser o último dia da campanha eleitoral veiculada na televisão e no rádio.
vai ter o último debate e depois disso só mesmo movimentações ali nas redes sociais, grupos de mensagens, etc. Se está chegando a esse ponto e tem uma quantidade grande de eleitores que não decidem, é muito provável que essas pesquisas possam sim influenciar o voto, especialmente desses indecisos. Quem passou toda a campanha vendo os candidatos, ouvindo o que eles têm de proposta e manteve a intenção de voto, a intenção de votar no candidato A ou B, dificilmente vai uma pesquisa de última hora, essa pesquisa nas próximas 72 horas, por exemplo, vai alterar o voto desse eleitor. Mas pode ter um efeito, sim, num contexto em que há uma quantidade maior de indecisos.